O doutor Ítalo Marsili, vamos entrando, se ajeitando, até que o doutor Ítalo chegue aí. Enquanto isso, acho que dispensa apresentações, não vou nem dar muita treta para isso não, porque eu tenho certeza que logo, ele estando aí, todo mundo sabe do que se trata. Nós vamos conversar hoje sobre, na verdade, é quase como uma continuidade da conversa que a gente fez aí na semana passada sobre a busca da plenitude, né? E hoje a gente vai dar esticar um pouco a conversa e ver no que isso vira. Vamos esperar o doutor Ítalo chegar. Enquanto isso, vamos só me comunicando aí se está tudo bem com o som e com a imagem, se está todo mundo vendo direitinho, ouvindo bem. Eu tô meio cegueta hoje, que eu tô sem óculos. Então hoje vai ter que ser uma coisa meio no esquema de... Eu nem sei quem está entrando, para falar a verdade. Salve, Everton! Olá! Eu vou tentar chegar mais perto aqui para ver se eu enxergo vocês melhor. Ítalo, vamos lá. Ups, porta aqui. Grande Ítalo! E aí, Pacheco, beleza? Ô, rapaz, beleza, graças a Deus. Que bom. Isso! Nossa, Alegria é minha, pô. Alegria é toda minha. Que maravilha. E aí, como é que você tá? Tranquilo? eu tô bem sim, graças a Deus. Tudo em paz, Ítalo, tudo em paz. Que bom, Pacheco. Que bom, fico feliz, cara. Ah, maravilha. Muito bom. E aí? Vamos Como é que prosear. foi? Vamos lá. Vamos nessa. Acho ótimo. Enquanto o pessoal entra aí, Pacheco, esses dias você lançou o curso online de psicologia, né? Isso, exatamente. E cara, que maneiro, né? Que legal. Vamos ver o que vira esse trem, né? Vai, vamos Eu ver. espero viver tanto quanto o Olavo de Carvalho está vivendo para poder dar. Para poder fazer isso aí, né, cara? Que legal, Pacheco, muito bom mesmo. Eu não assisti, já tiveram aulas lá, né? Eu não assisti Já ainda, teve eu não duas consegui aulas. entrar. Teve 2 aulas, eu não consegui entrar, ainda vou pedir acesso depois. Vou me matricular lá, não vou pedir acesso nenhum. Vou me matricular lá e vou e vou Boa. assistir as aulas também. Que bacana, Pacheco. Baita projeto, né? Necessário demais, né? Você vê que esse movimento todo aí, né? Das pessoas, tanto da área quanto não da área, né? Querendo se aprofundar nesses assuntos. Só em primeira mão aqui para vocês, acabou de ficar pronto, Pacheco. Nessa, acho que vai ser bem legal. Um livro aqui, ó. Meu livro acabou de ficar pronto. Então, Rapaz, eu vi hoje lá vamos ver. Tá aqui, ó. Isso aqui tava o Ardo que tava lendo aqui, eu roubei dele aqui. Não, o meu tá lá em casa. Mas cara, tá bem legal isso aí. E dá aquele tratamento simbólico para as coisas da psicologia também, que encantou muita gente, né? Aquelas super lives lá né? E teu trabalho, com certeza, porra, vai ajudar muita gente aí. Eu tô animado com esse teu projeto, cara. Pra falar a verdade, eu tô animado mesmo com esse teu projeto aí. Tô animado mesmo, né? É muito legal. Vamos ver que vira esse trem aí. É porque você já tem a supervisão lá, né? Eu tava conversando com Você estava conversando esses dias com uma pessoa, né, que estava fazendo uma mentoria, né, barra consulta, E aí ela estava na dúvida se ela fazia residência em psiquiatria ou pós-graduação, né? Porque lá na cidade dela tem uma vaga para residência só e num hospital bem ruim. E ela não poderia sair de lá por uma questão familiar. E ela estava na dúvida, porque na residência você acaba vendo muitos pacientes e na pós não. E uma das soluções, não clínica, né, mas na parte da terapia, é que a pessoa tenha a formação dela toda regular e o título, etc., né, e procure supervisão, né, procure supervisões para levar os seus casos dos seus pacientes para a pessoa. E você tem o serviço de supervisão, né, que você faz com os psicólogos, né, que é muito legal. Todo mundo que eu conheço e que é do teu grupo de supervisão, te ama, né? Ama o negócio lá. Então, esse movimento é muito bonito de ver. Estou falando isso tudo por isso, né? Esse movimento é bonito de ver. É uma perda como a psicologia se tornou um negócio absolutamente mecanicista e tosco, né? E perdeu aquele estatuto de ciência da alma, que é o lugar próprio dela, né? Exatamente. Ciência da alma, né? Não é outra coisa, a psicologia. E o Muito mais bom, interessante é que as pessoas estão sedentas disso, né, Ítalo? Isso que acho que essa é a coisa
os profissionais estão sentindo a necessidade disso, né? Eu De não tenho retomar. dúvida. Eu não tenho dúvida. Só tá de saco cheio, né, Pacheco, eu acho, né? O pessoal tá de saco cheio é que o pessoal, alguns alunos nossos, né, alguns alunos meus e, né, da audiência, olha, entrei no curso de psicologia e foi aquela brochada, né? Porque tava achando que fosse ver coisas assim né, superiores, questões que a pessoa tinha até na adolescência, nos colégios, questões vitais, biográficas. E aí entra na faculdade de psicologia, bate num muro de materialismo, etc, né? E a proposta da live hoje, qual que é o tema, Pacheco? É Qual que é? tornando-se quem se deve ser. Tornando-se quem se deve ser. Tema pesado. Tema pesado, pesado, tema pesado. Fala aí, Pacheco. Mas é para Introduz aí. ser, mas é para ser poético como você sabe ser, Ítalo. É, isso Na aí. verdade, eu pensei nesse tema a partir de uma poesia do Bruno Tolentino, cara. Sim. Tem o último livro dele, inclusive, é um livro espetacular, um livro difícil, como, né, os livros do Sim, livros Tolentino, dele, são né? livros fáceis. Claro. Mas o último, A Imitação do Amanhecer, é Sim. um espetáculo, né, Eu essa por ideia do acaso, encontro. parênteses rápido, eu tava agora, nesse segundo, eu tava com o Renato, nesse segundo não, né, digo, eu tava agora à tarde, né, vai ser uma parte da minha tarde hoje com o Renato Moraes, Aham. e ele foi a pessoa uma das pessoas, né, que acompanhou o Bruno Tolentino nos últimos anos dele, e acompanhou mesmo, assim, tava presente com o Bruno, se eu falar mais de uma vez por semana, eu não vou estar exagerando, né, e Você sabe ele, que o Bruno Tolentino frequentava, eu morei em São Paulo, ele morava na casa sim. onde a minha esposa, né, morava então, e eu frequentava. O Bruno ia quase todos os dias jantar em casa com a É gente. isso aí. Que legal. Você conheceu o Renato? Não sei se você... Ah, não, porque isso foi depois Não quando. conheci. Ele Isso foi frequentava depois. mais a casa das A mulheres. cada das mulheres, exatamente. Exatamente. Então, e o Bruno é aquela figuraça, né? Que todo Exato. mundo. Eu não tive a graça de conhecê-lo, né? Mas fala, Pacheco, perdão. Mas então, Tá. nesse livro tem uma poesia que é a poesia inicial, né? O Bruno faz muito isso, né? Ele tem sempre uma espécie de chamada, né, do texto. Né? Isso aqui Sim, o horizonte que ele vai oferecer para o leitor. sim, Né? E a poesia chama Em Frontispício, exatamente, né, por conta disso. E é uma poesia muito, muito bacana para a gente pensar essa ideia mesmo do tornar-se quem a gente deve ser. Né? Eu queria um pouco conversar sobre essa questão da promessa. Né? Uma promessa que está em jogo, que a gente não se torna quem a gente é porque tem uma receita de bolo. Né? A gente se torna quem a gente é porque, de alguma maneira, tem uma espécie de uma promessa feita, né, para a nossa pessoa. Né? E ele diz assim, né? Ele começa com uma epígrafe, que é do livro de Joel, que diz assim, né? Eu vos compensarei pelos anos que o gafanhoto comeu. Ele começa, aí ele diz, né? O Senhor prometera nos compensar os anos que a legião dos gafanhotos devorara. Desculpa, deixa eu ler direito. O Senhor prometera nos tá. compensar os anos que a legião dos gafanhotos devorara meu coração. Mas a promessa era tão rara que achei mais natural vê-lo mudar de planos, que afinal ocupar-se de assuntos tão mundanos. Assombra-me, portanto, ver uma luz tão clara fecundar minhas cantigas, coração meu. Repara como crescem espigas entre escombros humanos. Naturalmente, quem sou eu para que Deus cumprisse em minha vida promessa tão perfeita? E, no entanto, ei-lo arando, limpando os olhos meus, fazendo-os ver que no trigal em que se deita a luz dourada e musical, se algo perdeu-se, foi como o grão, entre a seara e a colheita. É Sim. absolutamente espetacular. E que é a Sim. ideia justamente da promessa. A gente não se torna quem a gente é porque Zemere simplesmente eu sou uma semente, né, um grão, e que Sim. inevitavelmente vai virar o trigo. Né? É preciso que haja, né, um devorar, né? Algo se perca entre a seara e a colheita. Né? Esse perder-se entre a seara e a colheita é o que está prometido dentro da... Se não acontece essa perda entre a seara e a colheita, o prometido não vem à tona. Você deixa uma semente em cima da mesa, ela pode ser a semente Ela não perfeita, vai. não vai brotar absolutamente nada. Né? Perfeito. Então tem algo da promessa, mas tem algo também de um esforço, né?
de um esforço que não é um exercício hercúleo, né? Assim, deixa eu fazer força para sair alguma coisa aqui de dentro, né? Quer dizer, é um exercício que é, como o Jussani diz, né? É a suprema atividade que se chama passividade, né? A passividade de uma espera que não é ficar de braço cruzado, né? Mas é saber que tem alguém que está arando a terra, né? Que está limpando os olhos e arando a terra. Eu E a partir disso aí eu pensei, pô, precisamos conversar sobre esse trem. precisamos. E acho que é bom a gente conversar sobre assuntos que a gente não tinha, para o pessoal saber como funciona, a gente não combina absolutamente nada. Um dos dois puxa um tema e a gente conversa. E aí o pessoal vai e testemunha, né? A conversa entre dois amigos, que é o mais legal, que é uma das atividades humanas mais fantásticas que tem, é conversar com a pessoa que você ama. E, Paulo, uma coisa que eu talvez nunca tenha compartilhado e falado disso em público, e talvez nunca nem sequer tenha falado disso, que eu acho que está nessa, linkando o que o Dom Jules fala, né, dessa certa passividade e desse assunto de chegar a ser quem se pode ser. E a imagem do gafanhoto, essas três coisas para mim estão muito linkadas, assim, não é nada disperso, é uma coisa assim absolutamente conectada as três coisas. E pegando um pouco aquela experiência do Hume, né, do David Hume, a gente pode, e eu acho que é o caso, né, se questionar o quanto se queira. Mas ele fala algo que é muito, muito razoável mesmo, e dá uma certa base para as filosofias que vêm em sequência, né, do Kant, sobretudo, e ele fala o seguinte, é que a gente não... Ele fala, não estou subscrevendo, estou examinando, né, mas ele fala, é que a gente não consegue conhecer a substância de nada, a gente conhece nem a nossa substância, a gente conhece os nossos estados, é o que ele fala, nossos estados afetivos, nossos estados interiores. E a gente não conhece nada, a gente não conhece a substância de nada, a gente conhece só a ação das coisas no mundo. Isso é o Hume falando. E é verdade, tem algo disso mesmo, a gente não conhece a substância em primeira mão, você não tem como conhecer a substância do Pacheco, você conhece a ação do Pacheco, a ação do Paulo, o que não significa que a gente não possa conhecer a substância das coisas. Perfeito. O fato é que a substância das coisas, ela como se ela estivesse num plano mais profundo, Essa aparência fenomênica ou as ações, né? Quer dizer, isso tudo o gafanhoto acaba comendo em algum momento. Isso tudo o gafanhoto ele acaba comendo. E aí que está o ponto. A unidade da substância que faz com que a gente possa dizer eu, no final das contas, olha assim, para que eu possa dizer eu, é necessário um eu que me transcenda e me doe esse eu. Dito de outro modo, os cachorros e os gatos e os gafanhotos, eles não podem dizer eu, eles estão sendo arrastados deliciosamente e não tragicamente, porque essa é a própria natureza do gafanhoto, essa é a natureza do gato. Eles estão sendo arrastados deliciosamente pelo fluxo da natureza, pelo fluxo do mundo. Pelo fluxo da natureza, pelo fluxo do mundo. Ao passo que o ser humano, curiosamente e maravilhosamente também, ele não sofre esse tipo de ação. A gente não é arrastado, né, pelo fluxo do mundo, ainda que a gente se deixe dominar pelas partes mais animais da nossa natureza, a gente sempre vai ter um questionamento de fundo. Que no final de contas esse questionamento chama-se eu. Assim, o eu, né? Assim, olha, eu estou aqui, e não é só a minha conexão material com a realidade. O ponto lá de trás da história que me faz refletir sobre isso é o seguinte, olha, quando o Deus criou o homem, ele criou o homem com dois movimentos muito interessantes, né? Então ele tinha o barro, e o barro é algo compartilhado pelos animais e pelos outros. Você não pode dizer que não tem vida, né? Um cachorro tem vida, um gato tem vida, né? E uma outra coisa, que é esse sopro, no final das contas, esse sopro nas narinas, que é uma natureza de Deus, que é a natureza de Deus que põe esse eu no homem, que é um eu compartilhado, né? Assim, o homem está compartilhando esse eu
que é um eu que ele pegou de Deus e está sendo soprado nas narinas dele, e essa natureza parece nome porque veio de cima. Dito de outro modo, o ápice da inteligência humana, o ápice das faculdades humanas, chama-se Espírito Santo. Né? É a ação do Espírito Santo na alma do sujeito que faz com que a gente possa, de fato, ser quem a gente deve ser. Nada além disso. Não há ação humana possível, não há materialidade possível, não há movimento interior possível sem a ação do Espírito Santo na nossa alma. E essa ação já está dada simbolicamente desde lá de trás. E fala, olha, é necessário que seja assim. Não tem, isso é metafísico, isso não é elemento de fé sequer. Assim, ou a unidade da nossa consciência ela foi dada por algo de cima, ou é impossível ter unidade da consciência, dado que né, nossa consciência não é material. A nossa consciência é de uma outra natureza, que é completamente sobrenatural. Então, nesse sentido, o Hume estava errado. Porque, tudo bem, a gente não pode conhecer a substância, mas a gente sabe a substância. Eu concordo com o Hume, ele não vai tão longe, mas eu concordo com o Hume quando essas pretensões de que o homem ele se relaciona com Deus, e são duas substâncias falando, isso é de uma afetação louca. Quer dizer, o homem ele se põe de joelho e pede, né, através da sua prece, para que o Espírito Santo unifique a sua consciência, unifique as suas ações, unifique a sua substância ao fim e ao cabo. Do contrário, não tem ação humana. A gente tem uma ação animal, a gente tem uma ação de um gato, a ação de um cachorro. É uma coisa que eu estou vendo que eu tenho que compartilhar. A ação do Espírito Santo, de fato, é aquilo que unifica a consciência e é o ápice das faculdades humanas. Dito de outro modo, sem o Espírito Santo, não se chega a ser quem se pode ser. Essa é a coisa, você não chega a ser quem isso pode ser, né? Sabe que agora há pouco eu estava atendendo uma cliente um pouco antes, né, da gente fazer a live aqui, e eu estava lembrando, né, uma coisa, o Don Jus me ensinou uma coisa, nos ensinou, para quem encontrou Don Jus, né, uma coisa que para mim virou quase como se fosse uma respiração, né? Tinha uma ejaculatória que o Don Jus repetia frequentemente, né? Que é Veni Sancte Spiritus, Veni per Mariam, né? E isso aqui se tornou quase como uma respiração para mim, efetivamente, né? Todos os meus atendimentos, absolutamente todos os meus atendimentos, eu escrevo no alto da página VSS VPM. Eu fiz uma experiência, né, no ano que eu tive na Europa, né, estudando, fazendo meu doutorado, uma parte do meu doutorado. Eu fiz, foi um ano assim, intensíssimo, né, de busca de documentos, né? Então eu fazia fichamento de documentos e mais documentos, eu tinha registro, né, eu tinha um diário de campo, onde fazia registros, né, da minha pesquisa, e tinha o meu diário pessoal que eu fazia também. Assim, de forma que, ao final de um ano de pesquisa, eu fiz mais de 400 fichamentos de obras, né? E aí, numa das minhas mudanças, eu fuçando nos fichamentos, né, eu topei com isso aqui, né? Quer dizer, em todas as páginas tinha esse VSS-VPM. Veni Santo Espírito, Veni per Maria, que é o que o pessoal tá perguntando aí. E aí, o que eu me dava conta? Essa coisa que você acabou de falar, né? Quer dizer, evidentemente que a nossa experiência como pessoa, certamente ela tem algo desse sopro que precisa vir à tona, né? Mas só que isso não vem à tona de uma forma angelical, né? Eu, de repente, né, do nada, um belo dia, né, o Espírito Santo baixa em mim, né, e eu me torno, né, com umas asinhas aqui, né? Você precisa vir através da carnalidade das coisas, né? A ideia de veni per Maria, né, vem através de Maria, né, vem através da carnalidade da vida. Quer dizer, na experiência do cotidiano mesmo, na experiência de estar ali sentado na frente de um cliente, ouvindo o sofrimento dele, estando sentindo dor, né? Eu fiz uma cirurgia esse final de semana, sentindo dor o dia inteiro, né? Nisso, nessa circunstância toda pesada, no meio da confusão das crianças correndo, gritando, do corre-corre da vida. É nessa carnalidade que aparece o eu da gente. Se não é nessa carnalidade, né? Quer dizer, se não é nessa carnalidade que aparece aquele que é a referência do eu da gente, aquele que orienta o caminho da gente. Se não é nisso, efetivamente, não vai ser lugar nenhum, né? Vai ser, de fato, uma experiência fadada ao fracasso, né? A gente vai ficar o tempo inteiro imaginando que é tudo resultado daquele esforço hercúleo, né? Quer dizer, algo que uma técnica terapêutica qualquer vai me dar, né, a solução para os meus problemas. E não é assim que a coisa acontece, né?
E a outra coisa que é o que você estava falando aí, né? Quer dizer, a própria ejaculatória, né? Muita gente sabe o que é ejaculatória, algumas outras pessoas não sabem o que é ejaculatória. Ejaculatória é como se fosse uma pequena fala arquetípica ou uma pequena oração ao molde de uma flecha, né? Iacula, né? Quer dizer, que é flecha em latim. Então, essa é uma pequena oração, uma pequena fala arquetípica que você dispara, né? Aí que está a beleza. Por isso que eu acho que a ejaculatória ela dá um mote pra gente, porque eu acho que faz entender bem o que. Eu fico pensando sobre esse assunto, mas não é só que eu fico pensando, né? Que, enfim, outros pensaram antes de mim, mas e expressaram através do seu coração que é a postura existencial mais adequada e mais correta para a ação vivificante do Espírito Santo na carne é a prece. É muito difícil alguém chegar a ser o que se deve ser, alguém que não tem o hábito da prece. Quando a gente fala prece, né, Pacheco, olha, é uma certa aceitação da tua natureza gostosa, né? É uma posição de uma certa submissão gozosa, mas ao mesmo tempo a noção de uma postura corredentora. No sentido de que, de fato, alguém te sustenta na existência e você não é nada sem esse serento puro que te sustenta na existência, mas ao mesmo tempo você não entrou na existência para gozar passivamente. Mas Perfeito. para você fazer o que você está falando, né? Para você ter uma ação corredentora, quer dizer, para juntar na tua carne aqueles sofrimentos que faltam ao sofrimento de Cristo na cruz, como disse o apóstolo Paulo. Olha, não é que falte, não é que falte nele, é que falta em você, falta em Exato. mim. Essa que é a coisa, assim, falta ação corredentora em mim, na minha alma. Não é que está faltando alguma coisa por carência no sofrimento de Cristo na cruz, é que está faltando na gente. Então, se você é um sofrimento que, bem, ok, é um sofrimento da dor, é um sofrimento do atraso do ônibus, é um sofrimento de um filho que fica doente, é um sofrimento de uma dor de cabeça, né, de uma falência financeira. Esses sofrimentos todos eles são reais, mas esses sofrimentos ainda, veja, eles ainda não são inevitáveis, como o Dr. Viktor Frankl falava. Esses sofrimentos evitáveis. Você toma de pirona, você não tem mais dor de cabeça. Você pega o ônibus na hora, você chegou, você não fica atrasado. Mas tem um sofrimento inevitável que é o sofrimento chamado solidão, né? Quer dizer, a solidão ela não é algo para entristecer a gente, mas muito antes pelo contrário. Ela é para deixar a gente muito mais ainda rendido para a ação de Deus. Porque no final das contas, mais que a gente esteja acompanhado de bons amigos, de amores humanos e tudo mais, o ato humano ele é sempre absurdo, ele é sempre solitário. Quem age é você e não eu. Assim, por mais que a gente esteja junto, o ato humano ele é sempre solitário. A gente está sempre sozinho. Isso não é ruim. Isso é a nossa própria natureza. Olha, a gente está sempre sozinho sobre certo aspecto. Sobre outro aspecto, a gente se põe numa postura humilde que pede a ação do Espírito Santo na nossa alma, para que a gente possa, de fato, ser corredentor e estar com os outros, né? E de algum modo, com toda a nossa parquidade, com nossa, né? Assim, tudo isso que a gente sabe que a gente tem, não a gente poder ser um espelho mais ou menos polido para refletir a luz que vem do alto. Não sei se você concorda, Chico, mas isso é o que o homem deve ser. Olha, é isso. Foi para isso que ele foi criado. Assim, agora, né? Pode inventar outras coisas aí, outros meios para que a gente possa fazer isso, né? Tem que, sei lá. No fundo, o homem foi criado para conhecer, amar e dar glórias a Deus. É por isso que o homem foi criado, né? Você porra, desde o início sempre soube isso. Para que foi criado o ser humano? Para conhecer e louvar a Deus. Ponto. Para isso que a gente foi criado. Assim, Exato. isso aí Isso é ponto pacífico da doutrina, a gente sabe disso. Então, o que o ser humano deve ser? Bem, aquele que é capaz de conhecer e amar a Deus, não é isso? E louvar a Deus. Exato. E é claro que aí sim, aí vem todas as consequências. A gente louva a Deus, a gente ama a Deus também pela nossa ação no mundo. Porque a gente foi criado materialmente, a gente tem uma carne, né? E o homem tem uma natureza deliciosamente apostólica também. E a gente sabe disso não pela frase só escolástica, mas bem algo difusivo. Ou seja, você conhece algo bom, você quer que os outros compartilhem desse algo bom, né? Você descobriu um restaurante bom, você vai compartilhar com a tua irmã. Fala, porra, Mila, pô, Lequinha, você descobriu um japonês maravilhoso. A gente não se contém dentro da gente, né? Quando a gente é uma pessoa que ama, você descobriu um negócio bom, fala, pô, eu preciso falar. O curso do Pacheco, o curso online para psicólogo. Pô, o negócio é maravilhoso, é bom. A primeira coisa que eu falei quando apareci aqui, eu falei, cara, vai lá e se inscreve no negócio, porque é bom, bem difusivo, né? Então, essa é a natureza humana, né, Pacheco? Assim, a gente é deliciosamente apostólico no sentido assim, a gente vai tentar levar o bem, ou a verdade, ou a beleza para aqueles que a gente ama.
Perfeito. Isso é uma operação que deriva desse primeiro dever do homem, Exato. né? Exato. É bacana porque essa coisa da receita, né, que eu me referia no início da nossa conversa, dizer que é engraçado que a gente entende as coisas como se fosse receita, né? Dizer assim, tudo bem, né? Está lá dentro da semente, está lá, né? Dizer, a receita para ela ser um pé de nozes, né? Uma nogueira. Sim. Mas só que, em se tratando da pessoa humana, né? Dizer, essa receita, né? Dizer, ela precisa de um vislumbre de possibilidade, né? Dizer, que é onde entra essa coisa da presença, né? Dizer, de uma presença que você olha para ela e você fala, porra, ali está a possibilidade de realização. Né? Dizer, se eu fosse só uma semente, efetivamente não adiantaria eu ver a nogueira de pé, que não resolveria nada. Mas quando eu vejo um homem, né? Eu vejo um homem Sim. que dizer, acho que eu não sei se é de Santo Anselmo, não sei de quem que é, né? Que diz Glória Dei vivens homo, né? A glória de Deus é o homem vivo. Não Dizer, sei quando se eu pode vejo um homem ser. vivo, um Tem homem cara puro, dele, tem cara de Santo Anselmo. Não sei se é dele. Assim, o meu filho Álvaro nasceu dia de Santo Anselmo. ah, é? Só fecha parede. Quando você vê um homem vivo, assim, você fala assim, porra, meu Deus do céu, mas isso aqui, essa é a promessa. Né? Quer dizer, eu nasci para uma coisa assim. Né? Quer dizer, é onde entra esse caráter apostólico da vida. Né? A gente, como presença, né? Quer dizer, efetivamente é isso. Né? Quer dizer, o caráter apostólico da vida não é a gente sair por aí fazendo pregação, né? Fazendo a terapia, o momento de conversão. Né? Quer dizer, é justamente oferecer para o outro uma imagem Claro. daquilo que, ainda que seja uma imagem muito fosca, uma imagem meio atrapalhada, mas o máximo possível, né? Quer dizer, a gente dedicada a polir essa imagem, É daquilo isso. que no fim das contas a pessoa, ela identifica como sendo a promessa, né? Porra, eu nasci para esse negócio aqui, né? Dizer, eu quero isso aqui, né? Dizer, a gente nesse momento a gente não está mais sozinho, né? Sozinho entendido aqui como Ah, não, não, resultado sim. É isso né, aí. do vou me virar, né? Aham. Não vou me virar, né? Não vou me virar. Claro, claro, Pacheco. E tem uma outra coisa sobre o germinar, que eu sempre achei muito simbólico, muito poético, muito, muito bonito, portanto, que é, você está falando do trigo, da nogueira, né, da semente, no final das contas. Que, que tem uma coisa que é um símbolo, me parece, da nossa vida também, que é um puxão de orelha nessas pessoas que têm uma certa pretensão 100% espiritualista da vida e acha que o traço da nossa história vai se fazer no templo, esquecendo-se do tempo. Né? Quer dizer assim, olha, o traço da nossa vida, nossa biografia, ela vai se fazer só assim, nessas coisas espirituais, etc. E desconecta um pouco dessa encarnação, ou dessa estruturação dos elementos. A nossa história, ela se dá, ela é histórica, né? Então ela vai se dar aqui também, assim, nesse transcurso da materialidade. E quando a gente vê uma pessoa um pouco mais sensível, quando vê uma semente sendo plantada, aquilo ali é símbolo, né? Se você vê a árvore é um sinal da vida. Quando você vê a semente sendo plantada, a pessoa mais sensível, ela pega rapidamente no relance de olhos toda a simbólica que está ali presente, porque, vamos lá, a semente ela é plantada na terra, arada, irrigada, e ela só cresce com as luzes do sol. Então, os 4 elementos estão perfeitamente harmonizados na gênese da vida, né? A terra, É bem o legal. ar, a água e o fogo. Os 4 elementos estão perfeitamente harmonizados nesse ato vital de crescimento da semente. Olha, aquilo é um símbolo da vida, aquilo é pra gente também. Tá lá, a coisa tá lá, né? A coisa tá lá. E depois quando a gente pega quando a gente pega o fruto ele é nele está contido de algum modo a articulação desses 4 elementos que foi cultivada, né? Foi vivificada, cresceu. Então, assim, a vida humana tem algo disso também. A gente deveria prestar atenção, claro, nesses 4 elementos harmonizados, 4 elementos entendem, é a materialidade da vida. É o nosso casamento, é o nosso trabalho, é a nossa atenção com os outros, né? É a nossa organização material, é a nossa preocupação com a alegria, com a felicidade daqueles que estão ao nosso redor. Isso é importante. Para o homem chegar a ser aquilo que ele deve ser, olha, tem que ter uma harmonização desses 4 elementos, entendidos os 4 elementos como a totalidade da vida. Né? A nossa tendência ao quente, ao frio, ao seco e ao úmido, perfeitamente harmonizadas na nossa ação cotidiana. Claro, vivificadas por algo que vem de cima também. Porque a gente não é só matéria. Essa articulação, é nessa articulação que se dá propriamente, me parece,
essa natureza desse dever ser, no sentido que a gente está falando aqui na live, né? Desse dever ser. Perfeito. Se alguém perde a atenção ou dissocia essas duas coisas, claro, ou vai cair num fideísmo louco, ou no espiritualismo estéril, ou no materialismo brutal, que, né, hedonista, enfim, que leva à tristeza, óbvio, né? Porque toda redução leva à tristeza. Né? Uma pessoa que se contenta em se deixar reduzir, ou se permite reduzir, entendendo que é um cachorro e nada mais, é um gato e nada mais, alguém que tem uma pulsão para transar apenas, ou para beber apenas, ou para comer apenas. Falar, que triste, né? E a gente vê essa tristeza no dia a dia. Perfeito. Perfeito. Sabe que acho que deve ter umas 4 semanas. Acho que deve ter umas 4 semanas. Numa missa de domingo, eu prestei atenção. Sabe essas coisas assim que às vezes você está lá mecanicamente, você não presta atenção em muitas coisas, né? E eu prestei atenção na oração da coleta, na oração inicial da missa, né? Eu falei assim, porra, esse negócio aqui é o processo terapêutico, é essa porcaria dessa oração aqui, é exatamente isso que está em jogo. Olha, é isso aí, Pacheco. Olha a última aula é isso aí. Eu anotei depois, eu falei assim, putz, isso que você acabou de descrever, né? Que, no meu entender, é o que a gente deveria estar apostando quando a gente está pensando no processo terapêutico, em alguma coisa parecida com isto aqui, né? Olha o que dizia a oração. Diz assim, ó Deus que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós a doçura de vosso amor, para que, amando-vos em cada coisa e sobre todas as coisas, obtenhamos os bens que vós prometestes, que superam todo desejo. É perfeito. Cara, isso é perfeito. Fala assim, cacete, como é que o nego pariu isso? Porque isso aí é estrutura da realidade, num verbo, numa frase. Mas é impressionante, porque está tudo aqui. Isso que você acabou de falar da totalidade, né? Amar sobre todas as coisas, é exatamente isso. Nós estamos falando da totalidade, mas não é uma totalidade desvinculada daquilo que é o cotidiano da vida, é em cada coisa. Quer dizer, amando-vos em cada coisa. Em cada coisa. Ou seja, no singular da vida, é isso aí, imaginário da vida. Isso é muito bonito. Naquela dor lá, naquela dificuldade, naquele trauma, naquele evento histórico, naquela dificuldade com minha esposa, é ali, em cada coisa. Mas sobre todas as coisas. Ou seja, eu tenho uma direção, e a direção né, em busca desses bens invisíveis que me foram invisíveis que preparaste pra gente, essa que foi preparada pra gente. É isso aí. A doçura do vosso amor, puta que o pariu, me diz como isso é demais. É muito bonito mesmo. É isso. É isso. Eu estava dando uma aula esses dias, acho que foi a última aula dessa, eu não lembro qual foi, psicologia ou foi pro eixo, né? Fala, Pacheco, tu vai estar de acordo, assim, né? Não precisa estar também, mas todo o processo terapêutico está contido no rito da missa. Está tudo lá. Sim. Aquilo ali é o ato curador por excelência. Perfeito. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Todo o ritmo, a estética, as falas, o que simboliza, o que falta, quando falta. Tá tudo lá. Tá tudo 100% lá. Né? O que acontece, né? E acho que é uma coisa que a gente tem que corrigir. Porque miseravelmente sobrou pra gente. Não é a gente, na nossa função, mas sobrou pra gente. Né? Sim. O que a gente tem que corrigir é a ignorância do que é o rito. Né? Não se conhece. Quem sabe o que é o rito hoje? Né? Só pouca gente. Essa que é a verdade. É a homilia do padre, é uma coisinha ou outra, uma coisa estética, é um compromisso. É tudo isso mesmo. Mas não é nada disso. E, miseravelmente, quem deveria dar doutrina em catequese gosta de fazer outra coisa. Né? Gosta de fazer política, gosta de ficar falando de coisa sanitária, né? Né? Uma vez, francamente, estava assistindo uma homilia de um padre que era a passagem do leproso lá, e começou a dar uma aula de dermatologia, e começou a falar da lepra, dos cremes da lepra. Eu falei, realmente tem isso, né? Tem até uma lepra aí da história mesmo, que é hanseníase, mas puta merda, assim, porra. Eu sentei, eu olhei, eu falei, cara, legal, só que assim,
Eu tô no workshop de dermato ali da esquina, mas francamente, ele foi no Google, na Wikipédia, descobriu tudo sobre pereba, pústula, bolha, fístula, tudo assim, eu tô falando negócio todo. Poxa vida, né? Que coisa triste. Mas miseravelmente sobrou pra gente, que é a gente que o pessoal, somos nós, pessoal, né? Que eles ouvem, né? O pessoal ouve a gente. Sim. Acho que tem uma lacuna que é absolutamente neurotizante e, sobretudo, ela é motivo de adoecimento de toda a civilização mesmo, que é esse distanciamento do rito, Sim. né? Esse distanciamento do rito, esse esvaziamento do rito, esse desprezo ao rito. Olha, o santo sacrifício, se ele não está no centro e raiz da vida, a nossa vida, é claro, né? Eu vi que você falou assim, né? Eu vi um post que você acabou de fazer de criar, a alma tem que criar raízes, né? Em forma de cruz, né? Em forma de cruz transformadas no altar. Porque essa é a forma da nossa raiz, né? A raiz da nossa alma, ela é em forma de cruz transubstanciada no altar do sacrifício. Eu falo, olha, se não tem essa compreensão, francamente falando, me parece sempre, Pacheco, que a gente vai estar jogando para a plateia, sabe? Com medo de falar as coisas, ou né, jogando para academia, ou para o nosso tempo. Francamente falando, o nosso tempo, não sei se você concorda com isso, mas o nosso tempo, ele é um tempo absolutamente ridículo, risível, sob vários aspectos, né? É uma piada grotesca. Sim. Por que eu vou respeitar um tempo desse? Francamente falando, eu não tenho respeito nenhum com esse tempo. Esse tempo é uma palhaçada sem fim, em mil dimensões. Em várias dimensões. Eu estou lendo um livro que eu não quero recomendar, porque é um livro muito pesado. Mas eu até estava lembrando de você, porque não estava lembrando de você pelo que acontece no livro, mas porque você tem tua passagem na França, no doutorado, etc., né? E ele conta, ele é o professor, mas daqueles que foi para o niilismo total francês né? E está contando ali uma certa invasão de uma percepção no espírito europeu, que é a crise do nosso tempo, né? A crise do mundo moderno, a crise europeia, a crise do Ocidente. Não tem que respeitar esse pessoal. Eu não quero saber o que falam. O fato é que, se há um distanciamento do rito, todas as almas vão padecer. O Ocidente inteiro vai padecer porque, claro, essa ação do Espírito Santo vivificante que faz com que a gente possa ter uma unidade da consciência, que faz com que a gente possa ter uma unidade do eu, que faz com que a gente possa dizer no final, Ítalo, Paulo, e olhar para trás para a vida vivida e falar assim, esta vida teve uma unidade. Essa vida não foi um fragmento feito um caleidoscópio. Houve uma unidade conquistada pela prece diária, uma posição de humildade, que pediu para o Espírito Santo para dar uma coesão e uma consistência à sua alma, e aqui está o resultado. Falou assim, é o resultado que Deus te deu. Porque você pediu, mas quem deu foi Ele. Este é o resultado. Não tendo isso, é claro que a gente vai ter vida fragmentada no final, e vai ter aquela tragédia da Brownie Ware, daquela enfermeira australiana, que fala, qual que é a grande coisa que você se arrepende na vida? E a pessoa responde, fala, não ter sido eu. Não ter sido eu mais ou menos, é claro que você foi você. O que você está dizendo é o seguinte, você não reconhece a tua vida. Perfeito. Você olha para trás e só vê fragmento, vê pedaço, vê caco. É claro, você tem um distanciamento do rito, bicho. Como é que você vai poder chegar no fim, né? Na elevação, na epiclese, quando tudo for atraído à voz e poder dizer agora está tudo consumado. Assim, isso é poder chegar ao fim da vida e poder falar assim, está tudo consumado. É um dos certos alvos da vida. Você não vai poder falar isso. Você não pode atrair a você todas as coisas, não pelo teu mérito, mas pela ação vivificante do Espírito Santo na tua alma. É claro que vai ter claro que a vida vai ser uma tragédia, vai ser um caco, vai ser vai ser uma garrafa quebrada. Essa que vai ser a tua vida, né? Sim. Perfeito. Exatamente. É impressionante porque no fim, né, se a gente pensa nessa coisa da totalidade, da singularidade, né, sobre todas as coisas, né, e em cada coisa, a gente esse tempo é o tempo do em todas as coisas só, né? A gente está muito preso, né, ao singular, está muito preso aos eventos pequenininhos, né? Quer dizer, e aí tudo que a gente tem é uma somatória de um montão de coisas, né? Então eu tenho o meu trauma, eu tenho a minha
Quer dizer, a minha dor, eu tenho o meu relacionamento furado, eu tenho o meu trabalho que não foi para frente, quer dizer, eu tenho um monte de singularidades, né? E fico tentando tirar dessa singularidade o sobre todas as coisas, né? Eu fico tentando tirar dessa singularidade, né? Quer dizer, aquilo que é a totalidade, mas no final das contas eu não consigo estabelecer unidade. Não estabeleço unidade não é porque, quer dizer, me falta uma linha para costurar, né? Quer dizer, eu não estabeleço unidade porque eu não estou ali, né? Quer dizer, eu não estou com a coisa na mão, né? Essa aqui é a dor de cabeça. O processo terapêutico, o que a gente vê hoje e na universidade, no curso de psicologia, o que a gente aprende na universidade, né, na formação em psicologia, é nada mais, nada menos do que isso. Né? A gente fica sendo. A gente aprende que tudo aquilo que é lançado no nosso colo são coisas que eu, terapeuta, preciso costurar para poder dar a interpretação genial. Né? Dá a saída genial. E eu não estabeleço com a pessoa, né? Eu não coloco a pessoa na jogada. Quando eu não coloco a pessoa na jogada, eu não coloco ela no rito. Ela está fora, ela está assistindo ao espetáculo. Né? Assistindo de forma terrível o espetáculo. Né? Porque, no fim, ela tudo bem que tem algo daquela passividade a que a gente se referia, mas é a pior de todas as passividades. É uma passividade que não é a passividade das almas humildes, ou né, o que são receptáculos. É que tem uma coisa, Pacheco, até te falar aqui que eu não levei adiante. Mas há muitos anos eu peguei o livro. Porra, me fugiu o nome do autor, cara, um autor óbvio, mas me fugiu o autor. Bem, não vai ver. Mas eu estava tentando fazer um estudo, e um desenho, na verdade, né, que pegando a história das heresias e todas as heresias catalogadas, e encontrando um correspondente na alma do homem. Assim, as heresias, elas têm um correspondente na alma do homem que aparece como sintoma, que aparece como manifestação patológica e sofrimento. Me parece que dá para fazer isso. Eu não cheguei a concluir. Eu até peço para que alguém faça esse trabalho. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso algum dia. Mas é possível fazer isso. Isso é uma puta de uma chave terapêutica. E vou dizer, talvez seja a única chave terapêutica. Tem um livro do Noica. Do Konstantin Noica, mas não é. Ele não desenvolve essa... ele fala das dimensões do espírito. Ele não entra no problema da heresia, mas entra... Ele não entra no problema da heresia. O que eu estava vendo era o seguinte... Você pega as heresias, o arianismo, sei lá, o protestantismo, assim, as heresias, ela tem um correspondente na alma e levam um tipo específico de sofrimento. Acontece que, para curar as heresias, está tudo bem determinado já. Foi por isso que me interessou. Olha, a cura das heresias está tão clara, você não tem dúvida o que cura as heresias. Tem coisa que eu vou dizer. É possível, portanto, aplicar esse mesmo remédio transformado, claro, em operação terapêutica na alma individual. O que ocorre, aí é uma outra coisa, uma outra síntese, isso também não está em lugar nenhum, mas me parece que dá para fazer isso também. Eu não cheguei a desenvolver, eu só percebi que toda heresia é uma revolta contra algum momento da missa. Toda heresia é uma certa tendência à negação, à decomposição ou à revolta contra algum momento específico da missa. Todas as heresias são isso. Logo, pulando por cima de tudo e abreviando todo o trabalho que eu não fiz, centralizar o sujeito no rito da missa é a cura no final das contas para tudo. Se o sujeito está dentro do rito, está centralizado no rito, compreendendo o rito, dentro do rito, amando o rito, dançando com o rito, entregue ao rito, a ação vivificante dessa unidade superior, infundida na alma, vai aparecer e vai curá-lo daquilo que aparece nele como uma manifestação anímica numa outra estrutura chamada heresia. Percebeu, Paulo? É possível desenvolver isso. Eu nunca fiz, mas assim, dá para dizer. Talvez faça algum dia, não sei. Tomara que alguém chegue antes e faça antes de mim, publique e pronto. Mas dá para fazer isso. Isso dá para fazer. Isso dá para fazer. Eu estou pensando aqui o quanto o Agostinho pode ajudar um montão, inclusive. Porque, claro, foi um grande terapeuta das heresias. Exato. Por isso, porque é um sujeito, de algum modo, que compreendeu profundamente as almas. Né? Ele sabe tudo da alma humana. Ele sabe tudo da alma humana. Ele se conhece. Ele confessou. Se conhece. Exato. Ele confessou. A confissão apareceu para ele. Exato.
Não é à toa que tá, o livro, um dos livros centrais de de Agostinho é esse, né? Assim, ele confessou a coisa. Então, quem estiver assistindo a gente, que desenvolva, porque dá para que corra e faça antes. Vai ficar famoso pra caramba, vai ganhar tudo, vai ganhar até Nobel do tudo, vai virar até santo se fizer isso e funcionar. Vai até para ser canonizado. Assim, eu não vou conseguir fazer um negócio desse, mas assim, não vou ter tempo para fazer. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Custou heresia, faz correspondente com a clínica, tem as terapias estabelecidas e você vai ver no final, já estou abreviando onde é que vai chegar o teu estudo, você vai ver no final que tudo isso vai se resumir a uma unidade no rito, no santo sacrifício, na missa. Sim. Tá tudo lá, porque toda heresia é um atentado contra o rito de algum modo. Sim. Sabe que não sei se você conhece o trabalho do Erik Erikson. Imagino que sim. Eu conheço, sim, mas não conheço pouco, para falar a verdade, né? O Erikson... Vou te falar, uma das primeiras discussões que eu tive na internet foi acerca do Erikson, só pra você saber. Isso já tem uns 5, 6, 7 anos, que foi a primeira discussão assim, que explodiu. Alguém chegou lá, começou a falar do Erikson. Eu falei, cara, eu expus a explicar, cara, mas eu falei, cara, o que tu sabe do Erikson? Aí ele, nada. Eu falei, então senta e escuta. Aí eu expliquei lá o negócio do Erikson pra ele. Mas, enfim, ele tem uma intuição interessante sobre isso, né? Porque quando ele vai falar dessa escala do desenvolvimento humano, né? Quer dizer, para cada etapa, ele fala lá, né, de uma disputa, né, que há em cada momento, né, entre as forças básicas, né, e ele fala que dessas disputas, né, emergem ritos que são patologizantes e ritos que são, na verdade, terapêuticos. Né. É mesmo. E ele estabelece... Não sei se ele estava com a visão nisso. Mas isso aí, é uma aproximação. É uma aproximação. E aí tem o rito dos ritos, que é um rito que não é só individual, é um arquerrito, vamos chamar assim, né? É um rito que está por cima dos ritos, que é esse aí. Aberto a todo mundo, gratuito, você vai lá e assiste esse rito, você entra no rito, dá para entrar todo dia no rito, inclusive. Né? Exato. Né? Dá para entrar todo dia no rito. Parece que faz sentido isso. Assim, então, isso tudo para a gente chegar lá perto da coisa do dever ser o homem que você pode ser, né? O homem que você pode ser. Que... Tá descritinho ali, né? Tá descritinho ali. É que eu acho que tá descritinho ali, Paulo. Exato. Eu acho que, voltando, né? Não falar disso é um certo, me parece, é um se render ao nosso tempo. Exato. Né? Exato. E é muito interessante a pergunta da menina agora, que você, essa live é sobre catolicismo, fala só, querida, renda-se. No catolicismo está contido tudo. Exato. Não é à toa que é católico, né? É universal. É universal. Que é catolon, assim, é tudo. Mas é mesmo. E não é... A gente está falando disso porque você é católico. Você não sabe nem se eu sou católico ou não. O fato é que se você tem um pouco de maturidade intelectual e seriedade na vida, você vai olhar e vai falar assim, está tudo contido aí. Perfeito. Tudo. Exato. Né? É necessário falar isso. Exato. Porque se a gente tem uma função pedagógica de orientação, não é uma pretensão, né? Qualquer, né, Ítalo? É aquela história que a gente já chegou a conversar na última live que a gente fez, né? A gente falou sobre isso. Né? Não é uma pretensão qualquer, né? Essa é a pretensão, né? É a única pretensão que, de fato, se a gente tem um pouquinho de seriedade na vida, a gente vai acolher e vai dizer, porra, não tem que se render. Não dá para não se render, né? Não dá para não se render. Não dá. Cuidado, que se você entrar, você vai se render. Essa é a única recomendação que eu dou para as pessoas. Você vai estar renda-se. Renda-se. Não tem o que fazer. É francamente inescapável. Se você entra com uma certa honestidade intelectual, uma honestidade vital, você vai se render. Né? Graças a Deus. Você vai se render graças a Deus. Que está tudo lá. Exato. Essa crítica que eu atendi agora há pouco, ela estava falando exatamente isso. Ela virou para mim e falou assim, Pacheco, eu entendi o que você está falando, mas eu estou entendendo que aqui tem um passo para eu dar, que ainda não está na hora de eu dar, que eu tenho medo de dar. Ela falou isso. Mas olha que fantástico isso. Isso é genial. Ela entendeu. Sabe que ela declarou? Eu estou rendida. Eu só tô com dificuldade de confessar isso. Mas já confessou. Ela falou, já confessou. Francamente, eu amo essa pessoa. A pessoa que falou isso, profundamente sensível. Exato. Profundamente sensível. Porra, é isso aí.
Exatamente. é o próximo passo, é entrar no rito. Você tem que entrar no rito. Vai fazer o quê? É o que eu disse para ela, cara, uma coisa que você não pode negar. Tem um troço que te atraiu aí dentro. Você não pode mais negar essa porra. Você não pode mais dizer que isso não te atraiu. Se você dizer isso aqui, você está negando o que os seus olhos estão vendo. Se você negar o que os seus olhos estão vendo, caramba, é melhor separar tudo e desistir da vida, caramba. Não tem mais o que fazer. Quer dizer, Mas é o que o pessoal faz. Não é a genialidade. Que é o que o pessoal faz. Exato. É isso aí. Não é uma genialidade do processo terapêutico que eu estou levando à frente. Não. Mas aconteceu com você. Você viu a porra do negócio, cacete. Isso te atraiu. Ou você se rende e você já se rendeu. É isso aí. E alguém botou aqui, ó, missa diária terapêutica. Fazer o quê? E aí que tá o ponto que eu falei, ó, recaiu sobre a gente, partiu de algum modo sobre a gente, sobre mais pessoas, sobre a gente, né, sobre mim. Só temos que falar sobre esse assunto. Fazer o quê? Quem tinha que falar não fala, porra. Exato. Assim, quem tinha que estar rendido não tá. É duro falar isso. É duro falar isso. Né? É duro falar isso. Exato. Então, mas é o que é. Não é uma tristeza. Graças a Deus dá para falar e não tem problema. Mas para mim tá claro isso aí. Aí você vai estar claro. Assim, ou vai por aí, ou tu vai ficar rodando uma certa tristeza e uma insatisfação e um esfarelamento da personalidade, né? E aí o pessoal também gosta de associar esse assunto. Minha religião, eu gosto de religião, que a religião é um negócio muito moralista. Mas se tornou um negócio moralista mesmo. Miseravelmente se tornou um negócio moralista. Sim. Né? Se tornou um negócio moralista mesmo. Porque quando você não reconhece, né, que existe uma possibilidade de uma ação unificadora do teu eu e da tua consciência, portanto, através da ação do Espírito Santo, quando você não declara isso, ou seja, você não consegue declarar que existe uma substância possível de se estar, e você está só no ato, né? Está só na vida do ato, é aquilo que o Hume falava. Né? Então, assim, eu posso... Você precisa ser moral diante do ato. Exato. Moral diante do ato para o outro. Isso é a moralidade. Olha, o problema é o seguinte, meu filho. Se você não se rendeu antes, e se você não sabe que você tem uma unidade, você confessa essa unidade, quem está sendo moral diante de quem? Você torna a religião, no final de contas, um negócio impossível. Exato. E foi isso que o Kant fez. E isso é a origem de um certo protestantismo teológico, no final das contas. Assim, é um esvaziar. É claro que é. E não é uma... Pelo amor de Deus, não tô falando mal de ninguém. A gente está explicando só um negócio. Exato. Tá entendendo? Exato. É isso aí. Oi, Natasha. Natasha tá aí. Amiga minha. Que vou te ver aí. Só porque peguei aqui. Natasha. Mas é claro que é isso. Acaba sendo um negócio impossível. É claro, por santificar essa coisa, entre mil aspas, você torna um negócio impossível. É claro que a religião não é moralismo. Isso é uma coisa maluca. Exato. É uma coisa maluca. Tem algo disso num certo momento. Tem mesmo algo disso num certo momento. Isso não é o centro da religião. Para isso aí, o pessoal chama de religião hoje, Pacheco, essa é a minha visão. O pessoal chama de religião hoje, uma coisa que é o Kant. É a religião do Kant. Kant inventou uma religião. Exatamente. E o pessoal não é cristão. O pessoal o dogmatismo dele é tudo que existe. Os protestantes não sabem, e 99,9% dos católicos não sabem, acham que são religiosos e são kantianos. É isso que eles são. Essa aqui é uma coisa que tem que fazer é quebrar a perna do Kant. Tem que quebrar a perna do Kant com esse negócio. Exato. Centralizar todo mundo no rito. Qual que é a necessidade do rito? O rito é a unidade do eu, a unidade da consciência, através da vivificação do Espírito Santo. Assim, claro que é isso, é a santificação, é o ato santificador do Espírito Santo. É isso. Exato. O pessoal acha que é cristão e é kantiano, porra. Se a gente vê uma outra... Não sei se é a tua experiência, mas é o que eu vejo. Não é, mas... Eu tô falando dos melhores. Os melhores são assim. Exato. E eu conheci eu conheci um padre abertamente kantiano e que influenciou gerações e mais gerações de sacerdotes no Brasil, né? O padre Henrique Lima Vaz, né? Um cara que é responsável pela formação aí de inúmeros sacerdotes, né? Um jesuíta desses modernos, e que fez isso. Ele fez isso. E sem dúvida nenhuma, eu estou muito convencido disso. E eu diria... Não é isso? O problema é mais grave, Ítalo,
porque ficasse isso na mão de alguns iluminados, né, esclarecidos, tá bom, a gente até... Tá bom. Tá bom, não tem problema. Mas o problema Só é que que isso não aqui foi. se tornou mentalidade. Mentalidade. Toda Mentalidade mentalidade. corrente. Quando o pessoal fala assim, você não é religioso porque você fuma. Fala, isso é assim, ó, o cigarro aceso aqui, o meu charuto, isso aqui é rito de exorcismo. É para manifestar os demônios que tem em você. O primeiro demônio que aparece chama-se Kant. Immanuel Kant. Esse é o primeiro demônio que aparece. O que você está dizendo? Que não há intimidade da alma de um sujeito e nem unidade da alma vivificada pelo Espírito Santo porque ele fuma. Assim, isso é uma loucura? Isso é pé de cabeça. Assim, isso não tem a ver com religião. Assim, caralho. Você acende um cigarro e se a pessoa pula do outro lado e diz assim, mas você diz que é religioso, mas fuma. Mas, cara, você manifestou um demônio na tua alma chamado Kant. Exato. É isso. Dito de outro modo. É isso que está acontecendo. Você não é cristão. Você acha que é cristão, entendo, tudo bem, vamos precisar cuidar de você. Porque você está indo por um caminho muito esquisito. Exato. Primeiríssima aula de quase todo o curso de psicologia, Introdução à Filosofia, sobre o esclarecimento de Immanuel Kant. Mas é claro que é isso. É o maior verbete, nesse dicionário de Oxford de filosofia, esses dicionários moderninhos de filosofia, o maior verbete da filosofia chama-se, tá no Kant. O pessoal pode ver. Vai lá, pega um dicionário de filosofia qualquer, vai na Saraiva, na Travessa, vai na livraria. Dicionário de filosofia. Aí você procura assim, Aristóteles, lá, 2 parágrafos, não sei o quê. Kant, 30 páginas. Assim, é óbvio que vai ter crise do Ocidente, óbvio que vai ter crise da religião, óbvio que vai ter crise da alma, óbvio que vai ter neurose, óbvio que a depressão vai ser a doença do século. Porra, é óbvio que vai. Exato. Né? Exatamente. Olha que bonito, o pessoal acha assim. O pessoal não tem ideia de quem é Kant, Pacheco. Temos um grande trabalho pela frente. Sim. O pessoal não tem ideia de quem é Kant. O pessoal fala, porra, eu não sei. Eu falei, claro que você não sabe. Você não é pago pra todo mundo saber. kantiano. E é todo mundo kantiano. O cara entra numa paróquia, entra num templo, entra numa sinagoga, vira kantiano. Exato. Exato. A Edith Stein que falava uma coisa que eu acho genial, né? Ela diz o grande mal da educação, né, é a gente não saber o que nos orienta. Porque peca menos um professor que abraça uma perspectiva reduzida e faz o seu trabalho dentro dessa perspectiva reduzida do que o professor que age sem saber qual é a perspectiva que o orienta. E hoje o que a gente vê é exatamente isso. Quer dizer, para além, evidentemente, dos mau caráteres que efetivamente sabem... Falando dos melhorzinhos, né? Exatamente. Exato, sabem o que estão fazendo. Hoje, na universidade, o que a gente encontra é isto. Né? Você tem um conjunto grande de mau caráter que sabe que quer fazer esse trabalho aqui, claro, né, mesquinho, mas a grande totalidade, a grande maioria dos professores é o idiota útil que não sabe se kantiano, não sabe se reducionista, não sabe se um déspota esclarecido, né? Que está, no fundo, levando todo mundo a esse padrão de pensamento, né, reduzido assim, né, desse tamanhozinho. Né? E a gente acaba concebendo um processo terapêutico dessa forma. Aí, eis a tragédia organizada. Né? Total. Todo o cenário montado para uma tragédia. Né? Exato. 200 anos que a gente está nessa. Né? Há 200 Exato. anos... A psicologia se tornou um instrumento para... A psicologia e a pedagogia, né? Claro. Se transformaram em instrumento para isso aqui, né? E a pedagogia ainda fez pior, né? Porque ainda tornou isso obrigatório, porque a psicologia ainda não tornou isso obrigatório, apesar do conselho, né? Tá querendo de tudo quanto é jeito meter o dedo, meter psicólogo em tudo quanto é canto do mundo, né? Isso aqui, e tem psicólogo que fica todo feliz, né? Não, finalmente o conselho conseguiu que a gente... Pelo amor de Deus, é o contrário! É o contrário! É o contrário, caramba, é o contrário. Não quero que a gente esteja em todos os lugares, Pacheco, não. Deixa eu só te dar uma dica. Eu sei que a live é tua, mas se tu não fechar essa live agora e salvar, ela vai sumir e nunca mais ninguém vai ver esse negócio. Eu sei. Muito obrigado. Me permite só ler uma última coisa? Claro, óbvio. Não, porque sabe, só... o Genaro, que é um dos meus supervisionantes, postou agora há pouco, eu acabei de ver. Eu falei assim, porra, isso aqui é perfeito do que nós vamos conversar hoje. Uma poesia da Adélia Prado, nesse livro aqui, Miserere, que é o último livro de poesias dela, espetacular. Chama-se O que Pode Ser Dito. Olha isso, Ítalo, escuta esse negócio que é um espetáculo.
quase indizível o experimento histórico, porque o mês é setembro, o ano, o de 2011. E às 3 da manhã, me percebo acordada, me equilibrando à beira de um buraco, de que só agora meço o fundo, e escuto a radiação contínua de uma dor por anos de distração ignorada. Quem pode me consolar, a não ser vós, face desfigurada de solidão e tormento? Que fiz eu, desatenta a vida inteira? Com que ocupava as horas, quando à minha frente, muda, levantáveis os olhos para mim, esperando mais que migalhas? Chorem comigo, céus, para que o desvão transborde. Me socorre, Pai, Mãe, me socorre. Irmãos meus, ancestrais, pecadores todos. Quem viu o que vejo, venha me socorrer. Sempre quis ver Jesus, e ele esteve comigo o tempo todo. Só era preciso um olhar atento meu. Era só ficar junto e, de modo perfeito, tudo estaria bem, de modo miraculoso. Ó vós que me fizestes, bendigo-vos pela cruz da qual ainda viva me desprendes. Eu não preciso mais acreditar. Na minha carne, eu sei que sois o amor. E é dele que renasço e posso voltar a dormir. Uau! Puta que pariu. Muito bom, muito bom. Muito bom, Pacheco. Ó, é o gancho para a próxima. Na próxima a gente comenta isso aí. Pronto, a gente sempre fecha com o gancho. Essa que é a verdade. Pacheco, muitíssimo obrigado. Cara, obrigado demais. Você não sabe a alegria e a gratidão que eu tenho. Eu já te falei isso várias vezes. Passo público aqui para mais de 2.000 pessoas. O quanto eu sou enormemente obrigado a você, cara. Você é Para com isso. Um amigo gigante. Tá bom, é uma alegria te ter como amigo. Muito bom, Pacheco. Pessoal, demais. Obrigado, cara. Muito obrigado. Fica com Deus. Com Deus Até também, mais. amigo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, Pacheco.